Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos continuar com o nosso estudo em Marcos. E ao longo do nosso estudo, nós temos visto um padrão na interação de Jesus do seu ministério. Nós temos Jesus tendo uma interação com os seus discípulos, um chamado dos seus discípulos, e depois nós temos um confronto com os mestres da lei, os fariseus. E no último culto nós tivemos a interação final de Jesus, com Jesus com os seus discípulos, na qual ele selecionou seus 12 apóstolos e os enviou para pregar sua mensagem e expulsar demônios. Hoje nós teremos um novo conflito, um novo confronto entre Jesus e os escribas. Então, primeiro vamos orar, então faremos leitura da passagem. Mais uma vez, oremos. Senhor Deus, eu quero pedir a Ti pelo momento de agora, que o Senhor me utilize como ferramenta para passar a Tua palavra, Deus, passar as Tuas verdades às pessoas aqui, Deus, que a Sua palavra fale ao coração de cada um. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos abrir em Marcos 3:20. Eu começo a leitura. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas, como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Então, voltando no versículo 20 a 22, o texto nos traz 3 acusações feitas contra Jesus. A primeira feita pela multidão. Quando no versículo 20, então ele foi para casa. Jesus estava voltando à sua casa. Ele, depois de um tempo de ministério, depois de ensinar as multidões, ele volta para casa. Normalmente, quando nós voltamos para casa, nós voltamos para descansar. A gente volta de um longo dia de trabalho e voltamos para descansar. Agora imagine assim, vocês chegaram em casa depois de um longo dia de trabalho e não temos 5 minutos em casa e nosso chefe liga chamando, deu um problema aqui, eu preciso que você volte aqui para resolver. Ou, precisamos fazer uma reunião urgente, então entra na sala de reunião online daqui 5 minutos para que a gente vai conversar. E você fica mais 2 horas numa reunião, volta e fica mais 2 horas no seu trabalho. É algo frustrante. Agora imagine, com Jesus acontece a mesma coisa. É uma multidão que segue ele e não o deixa comer. Vai na casa dele e fala, não, a gente continua com a gente, quero ouvir o que você tem a dizer. Porém, essa multidão traz a primeira acusação a Jesus, que eles não criam que ele era o Filho de Deus, eles não criam que Jesus era o Salvador, mas eles buscavam a Jesus meramente por entretenimento, meramente para ter uma ocupação, buscando os seus milagres, buscando as suas curas. Porém, mesmo uma multidão incrédula, Jesus, ele as atende. Ele ainda ensina, ele ainda cura os enfermos que vão até ele. Ele ainda opera os seus milagres com compaixão. E logo aqui eu já vejo uma aplicação para nós, que seria não sermos como essa multidão,
que procura Jesus porque ele é um cara legal, ele é um mestre moral, ou um quebrador de costumes. Porque assim a gente cria, se nós buscamos a esse tipo de Jesus, a gente cria uma ilusão que vai nos afastar de quem ele realmente é, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. A segunda acusação, está no versículo 21, e quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Aqui os parentes de Jesus também não criam nele. E aí eles vêm com uma segunda intenção, eles não vêm para ver as obras de Jesus, eles não estão buscando a Jesus nem para se satisfazer, mas eles vêm falando, não, ele está louco, a gente tem que tirar ele daqui, levar ele para casa e deixar ele lá trancado no quarto, porque ele está prejudicando a ele mesmo e também vai nos prejudicar. Eles vêm até Jesus buscá-lo por medo da reação que poderia cair sobre eles, das consequências. Então nós temos já duas acusações, a primeira da multidão e a segunda de seus pais. A terceira vem dos escribas, os especialistas na interpretação da lei, os especialistas em como aplicá-lo. E eles dizem assim, ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Aí eu trago a pergunta, quem é Beelzebul? Que surge assim dos escritos falando, ele expele demônios pelo poder de Beelzebul. O que a gente tem, Beelzebul, ele era um dos deuses da cidade filisteia de Ecrom, e a tradução do seu nome pode ser príncipe dos demônios, senhor das moscas, ou até mesmo senhor da casa. Aqui, Jesus trata esse nome de Beelzebul como Satanás. Beelzebul é Satanás. Porém, a gente vê aqui lembrando do que Jesus fez na última pregação, quando ele manda os discípulos expelirem os demônios, quando ele repreendia os demônios, quando estes começavam a proclamar quem ele era, ele estava se separando. Ele não estava permitindo que os demônios proclamassem quem ele era, para que ninguém pensasse, será que esse cara não está em relação com esses demônios que possuem as pessoas? Não, ele fazia questão de proibir os demônios de dizerem quem ele era. E aqui os escribas estão acusando ele exatamente disso. E estão acusando Jesus de falar, não, ele tem relação com demônios quando Jesus não tinha. E aqui a gente vê uma dureza de coração dos escribas, que eles estão tão incrédulos, tão invejosos de Jesus, que eles falam, não, eles acusam Jesus de estar expulsando demônios pelos poderes de Satanás. E o engraçado não, mas Jesus só responde aos escribas. Ele sofre 3 acusações da multidão, da sua família e dos escribas, mas ele só responde para os escribas. Que ele começa, e a resposta vem no versículo 20, começa no versículo 23. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir Satanás? Imagine alguém com um conflito interno. Alguém que tem um conflito interno e ela luta contra si mesma. Ela, durante o dia, age de uma forma e durante a noite age de outra. Essa pessoa, com certeza, ela não vai seguir muito, ela não vai conseguir se manter por muito tempo devido a esse conflito interno. Da mesma forma, Satanás não conseguiria se manter estando em conflito contra si mesmo. Com licença. O segundo exemplo que Jesus dá é de um reino dividido. Um dos jogos que eu joguei, ele traz uma história da região dividida por uma guerra civil. E ao longo da história você consegue... O nome do jogo é Skyrim, para quem quiser procurar. E ele traz uma guerra civil dentro do jogo, entre 2 facções. E ao longo do jogo você consegue ver os efeitos que essa guerra civil traz na população do reino. E não é uma consequência boa.
é um reino que fica devastado, é uma população que fica marcada devido a essa violência trazida pelo próprio povo. O segundo exemplo que Jesus traz é a divisão de uma casa. Uma casa dividida não se sustentaria. Agora, vocês que são pais, imaginem comigo. Vocês estão sentados vendo TV, esperando o almoço ficar pronto, e o filho de vocês pergunta para um dos pais: pai, posso tomar um sorvete? E você fala, não. E seu filho, de forma audaciosa, assim, não, eu não me conformei com essa resposta. Vira para o seu cônjuge, para sua esposa e fala: mãe, posso tomar um sorvete? E a sua esposa fala: pode. E ela procede em servir a ele uma tigela de sorvete. Vocês não estão em acordo, vocês estão divididos em como vocês vão criar o seu filho. E a casa de vocês logo começará a ter problemas maiores por isso. Espero que isso nunca aconteça com nenhum aqui, mas são esses tipos de pequenos conflitos que levam a divórcios, a uma casa dividida. Por fim, e aí Jesus parece que ele muda de tema, porque ele termina no versículo 26, dizendo: se pois Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido e não pode subsistir, mas perece. Ele termina seu argumento. E a próxima parte da parábola parece que ele muda de tema e ele começa a falar: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Por favor, aqui o valente é Satanás, nesse tema. A gente pode ver, como eu disse um pouco mais cedo, o nome de Beelzebul, uma das suas traduções é Senhor da Casa. Se Beelzebul é Satanás, então, e o valente como sendo o Satanás, ele seria esse Senhor da Casa. Mas antes de continuarmos, vamos abrir em Isaías 49, 24 a 26. Isaías 49, 24 a 26, o texto. Tirar-se-ia presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, com seu próprio sangue se embriagarão, como vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. No texto de Isaías, nós vemos ele mostra, de novo, ele traz essa figura do valente, ele mostra como alguém que está oprimindo o povo de Israel. E Deus promete libertá-los. Deus promete libertá-los e assim seu nome será grande e conhecido na terra. Em duas ocasiões, Deus promete ele liberta o seu povo de um opressor. Primeira vez no Egito, quando ele se liberta do cativeiro, e a segunda vez da Babilônia, quando essa passagem se refere, quando o Império Babilônico domina sobre Israel e depois eles voltam do cativeiro. Porém, aqui, novamente Deus cumpre essa promessa, dessa vez não só com o povo de Israel, mas com todos aqueles que creem no nome de Jesus. O valente sendo Satanás e sendo o príncipe desse mundo, que governa esse mundo, nós seríamos os bens. Jesus, ele vem ao mundo e ele amarra Satanás. É ele quem vence Satanás e nos resgata. É ele que nos tira do seu reino e nos tira do reino de Satanás e nos leva para o seu reino. Com isso, trazendo e pensando nisso, há uma aplicação que eu trago não sermos como o povo do Egito, o povo que saiu do Egito, que saindo das garras dos seus opressores, se esqueceram
do quão mal eles tinham na terra do Egito, e como Deus foi gracioso com eles, e passaram a desejar voltar para o seu cativeiro, voltar para os seus opressores, pensando ser melhor. Isso pode acontecer conosco também, nós nos esquecermos de como nós éramos escravos do nosso pecado e perdidos no nosso pecado. E aí acabamos esquecendo da graça de Deus que nos libertou disso. Aí Jesus segue no versículo 28, trazendo a questão do pecado imperdoável, das consequências imperdoáveis das acusações, do pensamento dos fariseus. Jesus traz: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então, a primeira e segunda acusação, quando a multidão acusa Jesus não ser o Filho de Deus, mas alguém que traz entretenimento a eles, e aí a família de Jesus, que acusa Jesus de estar louco, eles têm perdão. Mas os escribas que acusam Jesus de estar relacionado a Satanás, de estar ao lado de Satanás, estes não têm perdão. Porque assim como o povo de Israel no momento de entrar na terra prometida, rejeitam a oportunidade por incredulidade em Deus, assim os escribas também, por incredulidade, rejeitaram a oportunidade de salvação que eles tinham, que era Jesus Cristo. Hoje, nós não temos hoje a possibilidade desse pecado essa blasfêmia contra o Espírito Santo, nós não podemos cometê-la especificamente porque não temos o ministério de Jesus presente na terra. Nós não podemos acusar os milagres que Jesus opera através do Espírito de serem de origem maligna. Mas nós podemos sim não crer, endurecer nosso coração e sermos incrédulos como os escribas. Então, esse seria o nosso maior erro. Olhar para Cristo e falarmos: não, você não é o Filho de Deus, você não é o nosso Salvador. E lembrando e recapitulando um pouco as aplicações que o texto pode nos trazer. A primeira é que não devemos cair na ilusão de que Jesus é um mero mágico, um mero quebrador de costumes, alguém que nós podemos simplesmente aprender algumas coisas boas com ele, mas ele é o nosso Salvador. Ele é quem veio para tirar o pecado do mundo. A segunda é que nós não podemos cair na incredulidade dos escribas, que uma vez que rejeitar quem Jesus era, rejeitar nossa única possibilidade de salvação. E a terceira é, uma vez que fomos salvos por Jesus Cristo, devemos lembrar sempre de onde nós estávamos e para onde nós viemos, para onde Ele nos trouxe, para que não caiamos no erro de querer voltar aos nossos antigos caminhos, aos nossos pecados. E uma última consideração para aqueles que estão evangelizando e não se veem desmotivados devido à falta de resultados e de conversão daqueles que nós evangelizamos. A família de Jesus acusou ele de ser louco durante o seu ministério, mas ao longo do seu ministério e após a sua morte e ressurreição, sabemos que sua família creu nele. Não sabemos se foi toda, mas sabemos que ela creu. Sua mãe, seu irmão Tiago e seu irmão Judas, eles vieram a crer em Cristo Jesus. Quando Deus escolhe as pessoas para serem salvas, não necessariamente será no nosso tempo, mas em algum momento elas serão salvas. A família de Jesus está aí para mostrar que nenhuma forma de evangelismo será em vão. Muito obrigado. Tenha uma boa noite.